Vamos falar de crise mundial. Tiago, que assunto complicado é esse? Por que o mundo está em crise? Boa. O mundo, ele tem, é normal o mundo entrar em crise e sair em crise. Acho que é uma coisa importante para a gente deixar claro. Muitas vezes pessoas, que, né, ainda mais que são mais novas, ficam pensando assim, nossa, mas crise, né? Nunca vi isso, que coisa difícil. Realmente é difícil, uma crise não é nada fácil, mas a gente tem que lembrar, né, quem é mais velho aqui sabe, que as crises elas são cíclicas, ou seja, elas começam e terminam, depois a gente fica sem crise, depois volta, tem uma crise de novo, então é normal ter uma crise. Não é fácil, não é simples, mas é algo que acontece e já aconteceu bastante. Essa crise que a gente está vivendo agora, ela já vem, né, do que aconteceu em 2020, que foi o Covid-19. A pandemia de Covid-19 fechou a economia, ou seja, a gente ficou em casa, né, o pessoal lembra, ficava em casa, não podia sair por conta do vírus, era muito perigoso, infelizmente muita gente morreu, né? Então a gente fechou a economia. Com a atividade econômica fechando, muitas empresas tiveram crise, né? Muitas empresas fecharam, muitas empresas diminuíram, tiveram que demitir pessoas. Então, Fábricas deixaram de produzir. fábricas deixaram de produzir, a economia girou muito mais devagar do que girava antes. Então, a gente está ainda vivendo o reflexo dessa crise, que foi o fechamento ali da economia em 2020, isso ainda está chegando para nós como reflexo. Consequentemente, a isso se juntou essa crise do Covid, a guerra na Ucrânia. Então, a gente está tendo ainda reflexo dessa guerra, que afetou toda a Europa, porque a Ucrânia tem, né, ali um grande fornecimento, né, de energia, ela é responsável e impacta uma parte da economia do planeta e principalmente da Europa. Então, a Europa está sofrendo uma crise em consequência disso, e aí nós aqui no Brasil e em outros lugares acabamos também sofrendo as consequências. Tiago, Então, quando falta alguma mercadoria, por exemplo, aumenta a procura por ela. Então, o valor dela aumenta. Perfeito. E as pessoas não têm o poder aquisitivo de comprá-las. Né? Elas não conseguem comprar. O salário delas não está sendo suficiente para comprar esses produtos básicos, né? Que pode ser tanto de alimentos, pode ser alimentos, podem ser produtos de limpeza, produtos que a gente consome o dia a dia, né? Estou certa no meu pensamento? Certíssimo. Certíssimo. Legal. Não, isso afeta todo o fornecimento de produtos, e aí a gente tem o que a gente chama de inflação, né? O dinheiro vai perdendo valor durante o tempo. Alguns produtos que, né, poderiam chegar aqui por um valor vão chegar um pouco mais caros, pode ser por vários fatores, mas lá na ponta, né? Um produto alimentício teve um problema na safra, ou um problema na distribuição desse produto. Ele pode chegar mais caro aqui, e isso a gente vai impactar a nossa vida. Então, as famílias precisam fazer decisões, precisam escolher o que vão consumir, vão ter que olhar e comparar, né, os produtos que vão abrir mão. Então, sim, faz todo sentido que você trouxe, acaba impactando o nosso consumo aqui do dia a dia dos produtos que a gente vai usar na nossa vida. A inflação é o que a gente chama de aumento generalizado dos preços. Não é só uma coisa que ficou mais cara, são várias coisas que vão ficando mais caras durante o tempo. A inflação sempre acontece, isso é importante. A inflação ela vai acontecendo durante o tempo. A diferença é que agora a gente está com uma inflação um pouco mais alta por conta do que a gente trouxe aqui da pandemia, da guerra, e aí a gente tem uma inflação que aumenta mais do que o que a gente estava observando antes. Então a gente sente mais no bolso porque a gente percebe que o quilo do tomate ficou bem mais caro do ano passado para cá, o quilo da batata ficou bem mais cara, a escola ficou bem mais cara, né? E aí as coisas ficam mais caras e o dinheiro que a gente tem vai perdendo valor. Então, isso é complicado, a gente tem que enfrentar isso, e a inflação, esse aumento generalizado dos preços que a gente vai sentir no nosso bolso, ela está mais alta, mas não significa que ela estará mais alta daqui a um ano, daqui a 2 anos. A gente pode controlar a inflação também, existem maneiras do governo controlar essa inflação. Sim, os juros, eles são, né, o que a gente chama de o preço do dinheiro. Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, você vai financiar um imóvel, você vai pagar esse imóvel em prestações. Você não tem o dinheiro à vista para comprar o imóvel, certo? Certo. Então, você pega um dinheiro emprestado
para você financiar, para você pagar esse imóvel. Juros é o aluguel do dinheiro. Ou seja, você está pegando esse dinheiro, você paga esse dinheiro que você pegou emprestado e você paga ainda uma taxazinha, que é um percentual de juros, que vai ser sobre esse dinheiro. Então, basicamente, quando a gente tem qualquer transação financeira, ela vai envolver o pagamento de juros. Quando um governo, por exemplo, quer controlar a inflação, ele aumenta os juros. Por quê? Porque fica mais caro para você pegar um empréstimo e aí a economia acaba perdendo força e os preços também vão abaixando, vão perdendo força e a inflação fica controlada. É algo que faz diferença para a nossa vida. Quando a gente quando a gente está bem novinho, a gente tem mais condições de abrir a nossa cabeça e conseguir entender que pensar sobre o supermercado lá de casa, como é que você vai pensar com consciência. Não é sobre dinheiro não, viu, pessoal? É sobre consciência. Como é que você vai usar os recursos com consciência? Não desperdiçar comida, não desperdiçar água, não desperdiçar energia elétrica. A gente estava falando da energia lá da crise na Europa. Tudo isso está relacionado. Se a gente desperdiça as coisas, a gente está não só desperdiçando dinheiro, mas está desperdiçando coisas muito importantes. Tem tanta gente aí que precisa e a gente não pode desperdiçar. Então, é entender que nós fazemos parte, a economia é isso, né? Nós fazemos parte de um mundo que é muito grande e que está interconectado. Tudo que a gente faz tem um impacto. E esse impacto a gente tem que ter consciência que a gente gera o impacto. Então, vamos pensar em fazer impacto positivo, em ser responsável desde pequenininho com as nossas atitudes, pensar num planeta mais saudável, um planeta mais equilibrado. Acho que é sobre isso que é a educação financeira, no fim das contas, tá? E tudo está interconectado. Então, vai ser um prazer poder estar com vocês aqui, também trocando, trazendo informações e aprendendo com vocês. Legal, Thiago. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau.